Vamos continuar com a apresentação e discussão do artigo Comunidades Microbianas em Viveiros BFT de Camarão Marinho, segunda parte, artigo de autoria de Michelle Buford, Peter Thompson, Hank Baumann e Doug Pearson. A primeira autora é professora doutora da Universidade Griffith, de Queensland, Austrália. Esse artigo foi publicado em 2003 na GA, certo? Vamos falar agora sobre efeitos, né, das comunidades microbianas sobre a qualidade da água de viveiros de camarão, tá? Aí tem uma bela imagem, pessoal, de microscópio, um biofloco, tá? Uma partícula de floco microbiano corada, certo? E tratada para ser observada em microscópio de epifluorescência, tá? Observa-se aí filamentos e bastões bacterianos com essa cor amarela esverdeada ou verde amarelada, tá? E com um núcleo central bastante denso, certo? É uma imagem que ganhou bastante destaque na comunidade científica pela expressividade, né? É bastante bonita essa imagem de um biofloco, né? De um floco microbiano que foi coletado lá nos viveiros da fazenda Belize Aquaculture, tá? Vamos dar uma olhada aqui sobre efeitos das comunidades bacterianas sobre a qualidade da água de viveiros de camarão, tá? A comunidade microbiana pode afetar a qualidade da água e se quer que afete, né? Porque o trabalho de limpeza da água vai ser feito por essa comunidade bacteriana. Particularmente as concentrações de compostos nitrogenados de duas maneiras principais. Em primeiro lugar, tá? Vamos ver aqui, ó. As algas podem assimilar amônia, nitrito e nitrato da água para seu crescimento, certo? As bactérias heterotróficas assimilam apenas amônia. Já as bactérias nitrificantes removem e utilizam amônia e nitrito. Então, esse mix aí, essa comunidade, algas, bactérias heterotróficas e nitrificantes, vai conseguir remover todos os nitrogenados. Amônia, tanto alga, bactéria heterotrófica, como nitrificante, nitrito, algas e bactérias nitrificantes, nitrato, apenas as algas, certo? Nesse caso, o nitrogênio dissolvido na água ele vai ser convertido em biomassa microbiana. No caso das algas e bactérias heterotróficas, isso acontece, tá? Elas vão incorporar o nitrogênio, mas no caso das bactérias nitrificantes, não. Né? Vão utilizar o nitrogênio, né? Amoniacal e de nitrito apenas para a produção de energia. Né? Vão ser oxidados esses compostos e vai haver aí a liberação de um outro composto nitrogenado, nitrossomonas liberando o nitrito, né? E as nitrobacter liberando o nitrato, tá certo? Então não incorpora a biomassa no caso das nitrificantes. Enquanto esses processos reduzem as concentrações de compostos nitrogenados dissolvidos na água, você vai ter aí uma mudança, né, de formas inorgânicas dissolvidas de nitrogênio, amônio, nitrito e nitrato, em material particulado orgânico, né, nitrogênio orgânico particulado, na forma de algas e bactérias. Tá? A mistura da coluna d'água com os aeradores é, portanto, crítica para manter essa biomassa suspensa na coluna d'água. Em caso contrário, ou seja, se não houvesse uma aeração eficiente, essa biomassa ela precipitaria até o fundo, seria decomposta, havendo a liberação de compostos nitrogenados para o meio, reiniciando dessa forma o ciclo. Né? O interessante é isso, né? Porque a comunidade microbiana remove os nitrogenados, transforma em biomassa, no caso das algas e das bactérias heterotróficas,
elas vão constituir, formar os bioflocos que servem de alimento para o camarão. Então, aquele nitrogênio que estava contaminando o meio, né? Nitrogênio amoniacal, ele vai se transformar em nitrogênio orgânico e, por sua vez, vai servir de alimento para o camarão, tá? Você tem ao mesmo tempo aí uma melhoria na qualidade da água e um benefício para a nutrição do animal, certo? Alternativamente, as bactérias nitrificantes são capazes de converter amônio até nitrato, tá? Como é bem conhecido. Existem as chamadas bactérias desnitrificantes, que podem converter nitrato até gás de nitrogênio, né? E esse gás ele escapa facilmente para a atmosfera, certo? Sai do viveiro. Nesse caso, haveria uma remoção de nitrogênio do sistema. Entretanto, como os viveiros eles eram, né, intensamente aerados, sistema de aeração pesado, provavelmente não havia atividade desnitrificante significativa, porque a desnitrificação é um processo microbiano anaeróbio. Se você aera intensamente, não tem desnitrificação. Dessa forma, o que acontece? Existem processos microbianos que produzem o nitrato, né, a nitrificação, e uma das saídas possíveis do nitrato é a absorção de algas. Tá? Nesse caso, haveria um controle natural das concentrações de nitrato, mas em caso contrário, um sistema tanques sem algas, com poucas algas e bastante aerado, a tendência é que eles acumulem nitrato. As concentrações de nitrato cresçam com o tempo, tá? Esse foi o ponto 3, tá? Vamos para o ponto 4. O ponto 4, ele vai tratar do ciclo do nitrogênio em viveiros BFT de camarão. Tá? A gente já fala aí desse ciclo, né, que está apresentado aí no slide, certo? Vamos ver aqui. Nesse trabalho realizado pelos pesquisadores australianos lá na Belize Aquaculture, foram medidos alguns processos microbianos que fazem parte do ciclo do nitrogênio na água, tá? Tanto a partir de algas como bactérias. Vamos dar uma olhada aqui no slide. O que é que nós temos aqui, pessoal? A gente tem aí um resumo, né? Uma simplificação do ciclo do nitrogênio na água. Vejam no alto, tem assim, bactérias e algas, tá? Assimilando nitrato e amônio. O que é que acontece aqui? As bactérias, elas são capazes de remover apenas amônia ou amônio da água. As algas conseguem remover tanto amônia como nitrato. As algas removem amônia, nitrito e nitrato. As bactérias removem apenas amônia, certo? Então, o controle desses compostos nitrogenados, das concentrações, está sendo feito aí por essas comunidades microbianas, bactérias e algas, removendo amônia e nitrato da água, certo? Nesse trabalho, as concentrações de amônio da água 1,1 mg por litro, alto, e de nitrato 2,28 não era tão elevado, 2,28 mg por litro. Vamos dar uma olhada agora nas setas, tá? Essas duas setas para cima. Primeiro à direita. Tem assim, ó, 0,6 light, 0,5 dark, né? 0,6 miligramas por litro por dia, 0,5 miligramas por litro por dia. Isso aí é a taxa de remoção de amônia em miligramas litro por dia, tá? A partir da atividade bacteriana e algal nos viveiros lá da Belize Aquaculture. Eles fizeram amostragens durante o dia, determinações de amostras coletadas durante o dia, tá? Deu esse resultado 0,6 miligramas por litro por dia e também amostragens, determinações durante a noite. O que é que a gente observa aí? Praticamente a remoção de amônia da água, ela era
igual ou muito próxima entre a noite e o dia, tá? A taxa de remoção de amônia durante o dia era semelhante à taxa noturna. Certo, pessoal? Então, o que é que a gente conclui disso daí? Durante o dia, né, você tem remoção de amônia tanto pelas bactérias como pelas algas. Durante a noite, você vai ter remoção de amônia apenas pelas bactérias. De tal forma que, se nós considerarmos que a remoção de amônia pelas bactérias durante o dia é a mesma da noite, que foi 0,5 miligramas litro dia, a gente tem 0,6 menos 0,5, 0,1. Logo, a maior parte da remoção de amônia desses viveiros, lá na Belize Aquaculture, foi feito pelas bactérias heterotróficas, tá? Então você tem aí que mais de 80% da amônia era removida, tá, pela atividade bacteriana, logo menos de 20% era removido pelas algas. E outra coisa interessante, né, é que você tem aí a remoção da amônia acontece 24 horas quando se trata das bactérias, mas apenas no período luminoso, né, enquanto a luz, porque as algas elas vão utilizar a amônia como nutriente para o seu crescimento e elas crescem basicamente enquanto há luz, pela necessidade da fotossíntese, certo? Vamos continuar. Segunda seta à esquerda, pessoal, mostra que a assimilação de nitrato muito baixa, né? 0,02 miligramas por litro por dia. Como eu falei para vocês, quem assimila nitrato são apenas as algas, as bactérias não conseguem assimilar nitrato, né? Confirmando mais uma vez que a atividade algal era reduzida, tá? Se bem que o seguinte, a alga absorvendo amônia, ela não tem necessidade de absorver o nitrato. Ela vai utilizar o nitrogênio amoniacal no seu metabolismo. Ela não necessita utilizar o nitrogênio do nitrato. Então, havendo amônia em abundância no meio, concentrações elevadas, as algas elas vão se nutrir, crescer a partir da absorção da amônia, certo? Mas de todo modo foi detectado essa remoção baixa, né, de nitrato do meio a partir da atividade das algas. Embaixo nós temos o processo de nitrificação, né, que vai transformar amônio ou amônio em nitrato. Vejam que a nitrificação reduzida, né, 0,12, certo? 0,12. Então, se a gente pegar o 0,6 e dividir por 0,12, vai dar 5, né? Querendo dizer com isso que a remoção de amônio pela atividade heterotrófica, junto aí com a remoção pelas algas, era 5 vezes maior do que a remoção de amônia pela atividade nitrificante, pelas bactérias nitrificantes, certo? Mostrando o seguinte, pessoal, que nesses viveiros lá na fazenda de Belize, a comunidade bacteriana tinha tanto bactérias heterotróficas, autotróficas, quimiotróficas, né, nitrificantes, como algas, microalgas. Só que a predominância era das heterotróficas, tá? E, em segundo lugar, as algas e as bactérias nitrificantes. Aí eles colocaram assim para a esquerda, né, a possibilidade do nitrato estar sendo desnitrificado com a formação e liberação do gás de nitrogênio, interrogação. Isso não era provável porque os viveiros eram intensamente aerados, não havia condição meio anaeróbio para a desnitrificação, para que ocorresse a desnitrificação. E para terminar, né, esse esquema aqui, colocar assim uma seta direita saindo do amônio, se haveria um outro sumidouro, né,
um outro processo de retirada de amônio que não nitrificação, absorção bacteriana e absorção algal, tá? Porque eles vão falar mais à frente, as concentrações de amônia eram altas, tá? Mas quando se fazia o balanço entre a entrada de amônia, né, utilização de amônia e saída por esses processos, se percebia que estava saindo uma quantidade de amônia maior do que o somatório a partir da nitrificação e da absorção bacteriana e algal. Daí essa especulação, qual seria esse outro sumidor de amônia que não esses que foram identificados, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Atividade bacteriana heterotrófica, que é estimulada em viveiros pelo ajuste da relação carbono-nitrogênio, certo? Ela vai remover ativamente a amônia da água, bem mais que a absorção observada em viveiros convencionais, a partir da atividade de algas e nitrificante. Tá? Então, no viveiro convencional, baseado em troca d'água, você tem uma comunidade microbiana, só que bem menos numerosa, tá? E com proporções diferentes entre algas, bactérias autotróficas e heterotróficas. Lá no convencional você tem muitas algas, né? Nesses sistemas, nesses viveiros troca zero, você tem uma proporção maior de bactérias heterotróficas, mas também tem algas e bactérias quimiotróficas, as nitrificantes, de tal forma que o papel de remoção de amônia, no caso do sistema BFT, a responsabilidade fica maior com as bactérias heterotróficas. O papel das heterotróficas na remoção de amônia é maior, tá? O sistema superintensivo de criação produz muita matéria orgânica e amônia, que são devidamente processados pela comunidade bacteriana em viveiros equilibrados, certo? Remove-se muito amônia, mas também produz-se muita amônia nesse sistema superintensivo. Né? Você tem um sistema de alta densidade, alta taxa de arraçoamento, não troca água. Se nada fosse feito, as concentrações de amônia e nitrito disparariam, né? Passariam de 10 miligramas por litro, por exemplo. Considerado níveis extremamente estressantes aos animais, até letais. Né? Só que essa comunidade bacteriana vai remover essa amônia e vai remover esse nitrito, certo? O processo de conversão de amônia em biomassa bacteriana e algal foi muito mais rápido do que a conversão de amônia para nitrato via nitrificação. A gente viu, né, que a remoção de amônia da água pelas bactérias heterotróficas, junto com as algas ali, né, foi bem superior ao observado pelas nitrificantes. Foi até 5 vezes maior, né, a retirada de amônia a partir da atividade heterotrófica. Continuando. Continuando, pessoal, vamos aqui. Os autores encontraram que toda a amônia presente nos viveiros era convertida em biomassa algal e bacteriana de um modo, isso diariamente. Não é bem assim, né? Porque, vejam, as concentrações de amônia estavam bem elevadas, né? Passavam de 1 miligrama por litro, considerado já uma concentração estressante. Então, não estava zerando a amônia, certo? É por isso que a gente diz, discutindo esse artigo, que naquele momento a Belize Aquaculture ainda não estava com o sistema maduro, totalmente equilibrado. Eles ainda estavam ajustando os parâmetros lá de produção para conseguir zerar a amônia. Nesse momento ainda não tinha zerado, certo? A remoção de nitrogênio via desnitrificação não foi medida, mas tendo em conta as baixas taxas de nitrificação, é improvável que uma quantidade considerável de nitrogênio tenha sido perdida na forma de gás de nitrogênio. A concentração de nitrato na água era baixa nos viveiros
porque a atividade nitrificante era restrita, tá? Logo, segundo os autores, há um espaço, né, considerável aí para melhorar o processo de nitrificação. Havia aí uma possibilidade grande de se melhorar o processo de nitrificação nesses viveiros lá da Belize Aquaculture. Eles tinham remoção heterotrófica de amônia muito forte, tá? Alguma remoção de nitrogenados por algas e o processo de nitrificação bastante restrito. E eles recomendaram, né, disseram que deveria ser feita uma alteração na forma de manejar esses viveiros para estimular mais as bactérias nitrificantes. Por quê? A nitrificação bacteriana, além de remover a amônia, que as heterotróficas fazem, também remove o nitrito, o qual não é removido pelas bactérias heterotróficas. Logo, seria importante ter ambos os processos microbianos no viveiro. O heterotrófico, para remover ativamente a amônia, e o quimiotrófico nitrificante para remover o nitrito. Tá? O nitrato, se necessário, seria removido em reatores anaeróbios desnitrificantes. Então vejam, pessoal, daí que se quer um sistema de fato mixotrófico, não seja baseado em apenas atividade heterotrófica. No caso, esse mixo, né, não é nem tanto pelas algas, autotrofia das algas, mas pela quimiotrofia das bactérias nitrificantes. Você quer o efeito purificador das heterotróficas removendo a amônia, e você quer o efeito purificador das nitrificantes removendo a amônia de forma complementar, mas principalmente removendo o nitrito que as heterotróficas não removem. As algas removem nitrito, tá? Só que num sistema desses, por conta da turbidez, da baixa luminosidade, né, acaba predominando mesmo as comunidades bacterianas, certo? As comunidades bacterianas. Vamos dar uma olhada aqui, está perto de terminar, mas de todo modo já estamos com 22 minutos. Eu vou dar uma paradinha aqui, a gente conclui na terceira e última parte, quando nós vamos falar sobre a relação carbono-nitrogênio da água, tá? Até já, pessoal.